Bom, primeiramente, feliz demais por vocês estarem aqui. Eu sou uma pessoa que fica agradecendo, porque eu sou uma pessoa agradecida mesmo, tá? Estar sábado à tarde num espaço e falar de tantas coisas importantes, para mim é fundamental, e ter vocês como pares interessados no processo, acolhendo um sujeito que é sempre colocado de lado, literalmente, que é o sujeito adolescente, e como a psicanálise, de certa forma, também o preteriu desse debate. Quando a gente está aqui falando sobre esse sujeito, a gente está tentando criar uma clínica ampla para ele, a gente está tentando organizar isso para que acolhimentos sejam feitos. Mas dentro desses acolhimentos, a gente não pode mais pensar só no sujeito, naquele sujeito que ainda não tem uma linguagem estabelecida, que está no momento de transição entre uma coisa ou outra. Como a Carol bem evidenciou, é um sujeito que pode ir a ato com esse retorno desse recalcado freudiano. E dentro de tudo isso, existem alguns elementos na psicanálise que eles são fundamentais para que a gente possa trabalhar essa organização da linguagem, essa organização dos discursos. Então, para mim, dentro da minha clínica, da minha área de estudos, da minha teoria, da minha prática, não há psicanálise sem a gente falar de cultura e da fantasia. Então, a clínica do jovem, ela é atravessada, na minha perspectiva, independente do manejo clínico, por esses elementos. Cultura e fantasia estão extremamente interligados e nos ajudam a organizar não apenas o set analítico, mas dentro da nossa concepção humana, a gente começa a organizar até as nossas próprias fantasias e direcionamento de enfrentamento do real. Então, a construção do meu imaginário passa pela minha organização simbólica para esse enfrentamento do que é a realidade nesse contraponto. Então, o tema da minha apresentação é a importância da cultura e da fantasia nas elaborações com o jovem. Deixando um pouco mais claro, falando mais um pouquinho de mim, Sandro Cavalotti, psicanalista, escritor, comunicólogo, eu sou pós-graduado em semiótica e análise do discurso, sou pós-graduado atualmente em psicanálise e análise do cotidiano. Eu tenho uma dedicação muito intensa à construção de conceitos relacionados à adolescência na psicanálise. Eu também sou um dos coordenadores aqui do NEPA. Eu acredito efetivamente que a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Eu acho que o ato da escuta é transformador por si só, a partir de uma organização de responsabilidade com uma base ética. Tem um podcast chamado Psicanálise e Comunicação, está em todos os tocadores. Esse podcast me levou a 2 livros, na versão física, na versão Kindle, vocês vão encontrar no Amazon. E em dezembro sai o 3º volume do podcast Psicanálise e Comunicação. E deixando um pouco mais claro, tem um foco intenso na relação da cultura expandida com a psicanálise. O que eu chamo de cultura expandida? Quadrinho. Vocês viram que vocês ouviram as músicas aí, eu sou bastante chato com isso, então toca a musiquinha quer dizer alguma coisa, mexe com o subjetivo da gente. Eu estou trazendo alguns clipes aqui que foram selecionados junto com o grupo do NEPA, que podem falar algo sobre o adolescente. A gente começou com um tema, a gente saiu daqui para almoçar com um outro tema, a gente abriu com um outro tema, e a gente vai finalizar com um outro tema, que diz muito sobre as características do que a gente está fazendo aqui nesse encontro de hoje, tá? Quem quiser saber como é que é um pouco da minha clínica, eu só uso efetivamente o Instagram, e está aí meu Instagram. E eu já deixo claro que meu cachorro invade as minhas aulas, as minhas lives, então vocês devem ter acabado de ouvir o latido dele, então desculpem, mas ele participa, não tem jeito. Então, começando com uma frase trazida de alguns daqueles textos que ninguém fala muito a respeito de Freud. A psicanálise é muito focada nessa coisa da saúde mental, na organização biológica, nos conceitos efetivos, mas a grande verdade é que Freud tem um monte de textos legais que linkam a psicanálise com arte. E um desses textos é o Poeta e o Fantasiar, de 1908, e ele traz algo como: quem conhece a vida psíquica das pessoas sabe que nada é mais difícil do que renunciar a um prazer que um dia foi conhecido. Quem é que consegue abrir mão desse prazer? Assim, quando alguém que está crescendo deixa de brincar, apenas abandona o apoio em objetos reais. Em vez de brincar, agora, fantasia. Então, a gente está sempre brincando / fantasiando. A gente começa brincando, a gente começa organizando isso no sentido do brincar, Klein, Winnicott, própria Ana Freud, trazendo traços de uma certa pedagogia, etc. Ferenc se falava muito sobre isso. Mas a verdade é que quando a gente vai se desenvolvendo, e na adolescência tem essa transição de onde eu posso brincar e de onde eu posso fantasiar.
Quando a gente se percebe adulto, a gente pode fazer as duas coisas. Entretanto, existe esse momento de, eu preciso ter responsabilidades, eu preciso ser adulto, eu preciso ser uma outra coisa, eu preciso atender a expectativa dos pais. Isso foi falado aqui no período da manhã também. Então, pensar que o tempo todo nós estamos em um movimento libidinal na busca pelo prazer e na construção do brincar, seja ele através do brincar em si, mas através da fantasia também. Então, pensar um pouquinho a importância desse sonhar e dessa imaginação também é trazer algumas definições que a psicanálise pode nos auxiliar, pensar de uma forma expandida o que é essa cultura, o que é essa fantasia em si. O que é a definição de cultura pela psicanálise? Vamos lá para mal-estar na civilização. A cultura humana, eu a uso no sentido de toda a soma das realizações e instituições que distanciam nossa vida da de nossos antepassados animais e que servem a dois propósitos: proteger os homens contra a natureza e regular as relações dos homens entre si. Ou seja, o mal-estar é o mal-estar da nossa época. O mal-estar é o mal-estar do que nos atravessa. O mal-estar é o mal-estar da nossa, falando de tempo, organização da civilização. Então, a cultura tem essa função de nos organizar em relação ao todo, ao coletivo, às participações efetivas dentro de um grupo social, mas também existe uma forma da gente lidar com a nossa subjetividade. É um não abandono do que nos era primordial dentro daquele processo, mas um certo abandono para uma adequação em grupos. Então, a cultura tem uma função fantástica para nós na psicanálise. A saúde mental ela é atravessada por cultura de todas as maneiras, seja através da música, do entretenimento, da literatura, dos desenhos, da pintura, de tudo que nos constitui como um sujeito dentro de uma inserção cultural. Cultura, numa forma expandida, também é coletivo. Acho que chegou alguém aqui. E o coletivo, ele é fundamental para que a gente possa nos organizar também no singular. Então, eu sou um ser subjetivo singular, minha singularidade tem sua importância, mas a partir de um determinado momento, estar num grupo social também é importante. Daí a responsabilidade que Pedro trouxe ali atrás, a organização ética, a organização da linguagem, a organização de como nós vamos incidir sobre isso. A cultura abrange aspectos políticos, mais uma vez, fora, muito além de aspectos partidários. Mas, pelo que o Pedro trouxe, por exemplo, a gente pode falar de conceitos como liberdade de expressão, como elas estão sendo utilizadas na atualidade, como elas estão sendo usadas de maneira assim, disforme, e que muitas vezes tem muitos outros discursos por trás dela. A gente pode falar, por exemplo, de regulação de redes, sabe? É o debate, devemos regular ou não devemos regular? A grande verdade é que se não tiver uma regulação, nossos jovens vão estar sofrendo cada vez mais. Então, algum tipo de regulação precisa existir. Daí, esses grupos que não querem se apropriar desse discurso, por quê? Porque tem situações escusas, lucro, muita coisa por trás, eles tentam ser combativos em relação a isso. Mas as regulações, elas têm uma importância. A gente tem um monte de regulação na nossa alimentação, o nosso combustível é regulado. As regulamentações, elas existem para colocar uma base ética e de ordem de leis para que as pessoas que estão abusando daquilo possam pagar por erros que possam estar cometendo e abusos aos quais eles estão sucedidos. Então, a sociedade tem essa função para a inserção dessa cultura de uma forma expandida dentro do contexto social. Então, pensando um pouquinho na base freudiana, da relação de cultura e a importância que a cultura tem nas nossas vidas, também tem a função de uma certa regulação de impulsos. Então, eu não vou trabalhar só id, sabe? Meu id o tempo todo. Não, existe um regramento, existe um superego que está me dizendo certas coisas, existe o meu ego para dizer, não, vai só até aqui. Mas aí a organização que a gente faz precisa ter um certo equilíbrio sobre isso. Porque se eu regulo demais, se eu tenho um superego extremamente severo, ele não vai permitir que eu ouse, ele não vai permitir que eu fantasie, ele não vai permitir que eu lide com coisas que possam ser construções de frustração e construções de atingir determinados objetivos na relação com o meu desejo. Uma outra função que a cultura tem nesse processo é a de sublimar. Então, a fantasia me organiza dentro de uma perspectiva de cultura para coisas que eu gostaria efetivamente de fazer, e todos nós em algum momento temos esses pensamentos, tornar isso viável de uma outra forma aceito pela sociedade. Então, a cultura também tem essa visão expandida de permitir que a gente faça coisas que não são aceitas pela sociedade,
mas se tornam permitidas a partir de uma reorganização dali. Instrumento de controle social. A cultura também pode ser usada como esse instrumento tão permissivo, tão complexo, que dependendo das maneiras que a gente elabore num contexto mais social e político, alguns grupos podem se apropriar disso para controle. Então, a gente tem alguns exemplos, como 1984, do George Orwell, algumas outras construções que a gente pode fazer com a nossa contemporaneidade, enfim, pode ser usada também dessa forma, mas tem também uma função dentro disso. A função disso é mostrar que a gente precisa ter essa delimitação de até onde a gente consegue ir com as coisas, até onde a cultura pode ser organizada no sentido positivo e de como ela pode ser cooptada por determinados grupos. E, querendo ou não, a cultura é fonte de conflito psíquico. Estar dentro da cultura, querer fazer parte da cultura, estar dentro de um grupo social que envolva essas trocas, para essa aproximação, é conflito psíquico automático, porque pensando em conflitos psíquicos, é a minha libido reorganizando e tentando se movimentar para algum lugar. Na nossa mente, no nosso id, por exemplo, eu preciso direcionar para cá, então eu vou lá fazer. Então, a partir do momento que eu não consigo fazer isso por uma inserção social, eu tenho que trazer isso de volta e colocar isso ou num outro objeto, ou organizar de alguma outra forma, por exemplo, a sublimação. Mas, independente disso, a psicanálise trata a cultura como fundamental para o nosso construto social e para a nossa subjetividade. Essa cultura vai ser atravessada por estruturas geracionais, que é o que a Gabi vai falar logo na sequência. E essa importância é fundamental para a gente entender o mal-estar da nossa época. O mal-estar da nossa época não necessariamente é o mal-estar dos nossos avós, dos nossos bisavós e até dos nossos pais. E dos jovens agora, existe uma outra construção que é colocado numa determinada caixa, em que eu detesto o termo jovem nem, o jovem nem decide isso, não decide aquilo. Ele está tentando organizar as coisas. Imagina, em nenhum momento da história da humanidade, a gente teve a quantidade de informações que a gente tem agora. A gente está aqui falando sobre isso e pensando na dificuldade de reter a atenção por 25 minutos. A gente está olhando o celular, a gente está olhando isso, aquilo. A atenção mudou. E se a gente não entender esse contexto dessa mudança cultural no sujeito, a gente vai perder muitas formas de escuta e muitas formas de acolhimento. Também é importante a gente, dentro da importância do sonhar e da imaginação, vamos pensar um pouco do que é a fantasia em si. Indo lá para Freud, no texto, o escritor e a fantasia. A feliz pessoa jamais fantasia, somente o insatisfeito. Olha que interessante isso. A pessoa que está feliz, ela não está fantasiando. O insatisfeito fantasia. Movido por desejos insatisfeitos, o ego cria uma situação que satisfaz os mesmos. Este papel é assumido pela fantasia, que realiza desejos ainda não realizados, como compensação por aquilo que é insatisfatório na realidade. Então, vocês entendem a importância da fantasia dentro do nosso contexto subjetivo? É aquilo que a gente não consegue realizar. Por quê? Porque a gente está sempre insatisfeito. A felicidade, ela só existe na sua própria ausência. A felicidade, ela é fugaz, ela vai aparecer e vai embora. Então, a pessoa que está feliz, ela realmente fica ali naquele momento, ela não quer saber de mais nada, ela está naquele momento. Mas quando estamos insatisfeitos, que é boa parte do nosso tempo, a gente fica fantasiando. Ah, eu queria isso, eu quero fazer isso, vou viajar isso, vou fazer dessa forma, eu vou elaborar de determinada maneira. Porque é importante que a gente tenha esse movimento. Um sujeito que esteja no setting e não consegue fantasiar minimamente, ele é um sujeito em extremo sofrimento. É muito comum a gente encontrar pessoas, analisantes nossos, pessoas que visitam o nosso set, falando visita porque às vezes eles aparecem e vão embora simplesmente. Elas não conseguem organizar mínimas coisas de querer. Elas não conseguem falar minimamente do desejo delas. Elas não conseguem fantasiar. Porque a coisa está tão distante dentro dessa organização que ela não consegue trazer, projetar, trabalhar minimamente o que poderia ser algo que colocasse em movimento. E o adolescente nesse processo? O adolescente está o tempo todo sendo incidido ou por uma quantidade absurda de fantasias, ou por fantasias que simplesmente são fantasias de gozo, fantasias de coisas rápidas, ou então ele se enclausura e não quer lidar com as próprias fantasias. Então, se a gente tem um sujeito tão incidido por esse sofrimento todo, como é que a gente elabora isso no set analítico, se é tão importante? Talvez a gente tenha que olhar para isso num espectro um pouco mais amplo.
como é que a gente constrói narrativas junto com os nossos analisantes adolescentes, permitindo que eles fantasiem. Então, a fantasia tem várias funções no set analítico. A gente pode falar da fantasia como satisfação de desejo, então, falar sobre isso também é sentir, é da ordem do sentir, a transferência na psicanálise. Então, eu falo sobre aquilo, tenho uma certa satisfação, eu me sinto um pouco melhor, algumas incidências abaixam, as nossas angústias vão diminuindo. Pensar na fantasia como organização de desenvolvimento infantil, permitir que os nossos filhos, que as nossas crianças, elas tenham uma vida criativa, que elas testem, e não que simplesmente a gente já construa um caminho para eles, em que ele vai ser isso, aquele bebê idealizado, e de repente ele quer outras coisas. Uma coisa muito importante no set analítico, pessoas que estão no momento da vida em que elas atingiram determinados objetivos que elas achavam que gostariam, e no set analítico elas percebem que não queriam nada disso, que isso era o desejo dos pais. E daí qual é a volta para isso? A gente vai sublimar, a gente vai tentar entender o que é importante para ela, para que essa fantasia possa ser colocada em movimento novamente. A fantasia como base para a neurose, nós somos todos neuróticos, e a neurose ela tem uma importância fundamental na elaboração das nossas fantasias. Somos neuróticos muitas vezes porque fantasiamos. Então, eu quero viajar ao mundo, eu quero pertencer ao mundo, eu quero adquirir determinada coisa, eu quero me tornar tal coisa. Isso é a organização da nossa neurose em confluência com uma possível fantasia disso. E imaginar essa possibilidade me coloca em movimento. A fantasia como um caminho para o inconsciente, aí é uma coisa muito mais de manejo clínico. Permitir que os nossos analisantes, não só adolescentes, mas adultos também, brinquem com isso, tragam o brincar para dentro do set. Eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ser aquilo. Ele vai lidar com a frustração e, ao mesmo tempo, ele vai lidar com a possibilidade de se frustrar dentro da fantasia e direcionar isso para um outro afeto de continuidade. Então, fantasiar é começar a organizar um certo equilíbrio entre o que eu posso e o que eu não posso. E daí o que eu não posso, não permita que eu me coloque em movimento, porque na atualidade a frustração é tão grande do medo de falhar, do medo de errar, do medo da hiperexposição nas redes sociais, que o jovem nos coloca em movimento. Então ele fica ali com ele mesmo, ele acha que ele precisa estar na frente do computador o tempo todo, o computador vai dar essa organização libidinal para ele de várias maneiras. Só que a fantasia é da ordem do experienciar. Quando a gente permite se fantasiar com as coisas, a gente também constrói ferramentas para atingir determinados objetivos. E a fantasia como criatividade. As pessoas pensam que criatividade é dom. Criatividade é você poder pensar o que você vai fazer não obtendo aquela coisa. Criatividade é você encontrar caminhos e soluções para ir em direção ao que você entende como algo, como um objeto de desejo. Criatividade é você se colocar em movimento. Criatividade é você olhar para aquele desejo e falar, existem caminhos. Existe o caminho mais longo, existe o caminho mais curto, existe o caminho médio. Para onde que eu vou? Se eu for por aqui, eu vou fazer dessa forma. Se eu for por aqui, eu vou fazer dessa forma. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E a fantasia é o processo analítico ou terapêutico, porque ela é parte de um construto de TCC também. Então, não é só na análise em si, porque ela é fundamental para que a gente possa transferenciar. Muita gente pergunta para nós como é a clínica do adolescente. A clínica do adolescente ela é muito mais ativa. Ela é uma clínica de troca. É uma clínica que não fica apenas na base de uma escuta do sujeito suposto saber. É uma clínica em que a gente pode participar efetivamente de trocas que façam mais sentido para o adolescente. Então, é uma clínica ágil, é uma clínica com certa elasticidade, citando o Kid do Félix. E a fantasia pode ser uma ferramenta fundamental para que a gente elabore dessas maneiras. Indo por esse caminho, pensando dessa maneira, se a cultura e a fantasia andam juntas, como é que o jovem da atualidade lida com as dinâmicas? Então, a gente permite que ele tenha um ambiente cultural bom, a gente permite que tenham políticas públicas, citando a Gabi novamente, que façam sentido para um acolhimento, não apenas do sujeito, mas do ambiente em si. Primeiros contatos que vão ter, professores. A gente está organizando isso de uma forma que educadores possam construir um ambiente favorável à elaboração da cultura e à elaboração da fantasia. Os cuidadores, eles têm tempo para isso? Eles estão trabalhando tanto, eles estão pegando o gancho de alguém que perguntou alguma coisa sobre isso.
eles estão terceirizando a responsabilidade sobre a criação dos filhos para o próprio analista. Então, essa percepção do social, ela nos aflige de várias formas. Pensando nessas dinâmicas, como é que a gente coloca o jovem da atualidade em movimento, se ele é incidido por tanta coisa, e se ele precisa da cultura e da fantasia no setting analítico? Será que nós temos ambientes propícios para a organização psíquica do jovem? Então a gente fala, aquele jovem é um problema, mas como é que está o ambiente dele? Uma demanda muito comum, meu filho não sai do celular, como é que está seu uso com o celular? Uma pergunta simples para os pais, como é que está o seu uso com o celular? Eu chego em casa, eu sento, pego um café e começo a olhar. Você fala com seu filho, não, eu tenho que olhar, é o meu momento de prazer, eu tal. Então são microfugas que a gente encontra para não ter que lidar com certas responsabilidades. E daí a cultura da atualidade projeta muito no eu. Você resolve. Você é o próprio cara que vai fazer acontecer, empreendedor de si, e você tem que fazer dar certo. As ferramentas são essas, toma um monte de ferramenta e se vira aí. Se você deu certo, você vai ser uma referência. Se você não deu errado, se fode aí também. A gente tem que pensar com o jovem nesse momento. O jovem hoje em dia, o que era na minha época uma profissão, por exemplo? Era algo que a gente ia durar, sei lá, uns 20, 30 anos. As profissões nessa geração, elas nascem e morrem. O jovem está começando a ter um mercado de trabalho, sendo que ele não sabe se daqui a 2 anos aquele mercado de trabalho vai existir, já vai virar outra coisa. Então, aquilo que a gente busca como uma especialização, na verdade, ela tem um encurtamento do tempo lógico disso absurdo. Ele tem que estar o tempo todo num construto de ficar conectado com tecnologias. E daí você conversa com um jovem desse e ele fala, por que eu vou fazer faculdade? Por que eu vou fazer faculdade e ganhar um salário mínimo depois de me formar? Sendo que existe a possibilidade de eu, jogo do tigrinho, criptomoeda, virar youtuber. A gente precisa de argumentação para que essa cultura, essa organização cultural, ela ainda faça sentido para ele. Porque a cultura colocada na vida do jovem hoje é no sentido do Deus dinheiro. É o dinheiro que vai resolver todos os seus problemas. Então eu preciso de dinheiro. E aí, como é que eu faço com a cultura numa visão ampla, numa visão experiencial? O dinheiro me dá experiência, a busca do dinheiro, ela me dá experiências, ela só dá a experiência da busca do dinheiro. E daí as minhas trocas no coletivo, no social, elas ficam deterioradas. Trouxe essa imagem para pensar que o jovem é incidido por várias coisas. Primeiro, porque a gente pode até fazer um recorte disso em outro momento, mas existe a influência dos Estados Unidos na cultura, no entretenimento, de certa forma, que a gente recebe com muita incidência. Também existe dos mangás, mas está uma incidência muito grande do ambiente coreano. Então, a gente está falando de Ocidente e Oriente, que são linguagens completamente diferentes. E o jovem está muito incidido por essas duas linguagens, que elas não se conversam muito bem na maior parte das vezes. Então, ele está querendo inserir-se dentro de um ambiente cultural, mas é um ambiente cultural trazido pela rede, trazido pela internet. Então, ele sofre influência de todos os lugares. Ele vai na internet, ele gosta de anime, mas ele também gosta de filme da Marvel. Qual é a dinâmica aí? O anime ensina coisas de uma determinada forma, com uma determinada linguagem, na ordem do sentir, e o sentido estadunidense da coisa traz muitas informações de uma outra maneira, até com velocidades diferentes. Então, essa perspectiva é só uma simplificação de como o jovem o tempo todo é incidido por essa organização de entretenimento num conceito cultural. Então, sobre a importância do ambiente, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente, as incidências do digital sobre o jovem, dentro desse contexto de influências, e a fantasia como elemento de fuga e enfrentamento. Então, sobre a importância do ambiente, pensar as famílias, os cuidadores e as diferenças de linguagem. A gente estava falando isso no curso do Ferenc, por exemplo. Como em muitos casais casais que não conseguem conversar. Eles estão falando português, eles estão falando língua portuguesa, mas eles não conseguem conversar. E daí vira aquela coisa de, você não me entende, você não consegue se expressar, você não consegue falar. Então, pegar um gancho de que existe uma diferença conceitual na ordem da linguagem. O jovem não é diferente. Ele está tentando se expressar de um monte de outras formas, e não necessariamente só através da fala. Então, pensar como os familiares, os cuidadores, de forma geral, daquele ambiente, estão organizando linhas de comunicação com ele.
Existe uma importância muito grande. E daí a incidência da educação, espaço e políticas públicas. Como é que o professor está sendo munido de ferramentas de enfrentamento desse sofrimento dentro dessas novas formas, dentro do mal-estar da nossa época? Existem espaços acolhedores para esse jovem, sejam eles de qualquer lugar. A gente está vendo jovens saindo para lugares seguros. Quantos parques existem aqui em São Paulo? Existiam dezenas, centenas de parques. Quantos parques existem perto da cidade de onde vocês moram? Políticas públicas têm essa importância. Escolher os nossos representantes tem essa importância. Então, incidência do ambiente é isso. O jovem não se sente à vontade também, porque na maior parte das vezes não tem o que fazer. Não tem o que fazer em relações de experiências. Isso cooptado por determinados grupos é horroroso, porque o jovem fica na frente do computador o tempo todo, ele vai visitando ambientes, e ele é cooptado por determinados grupos que têm uma certa manutenção de poder e tornam-se referências ideológicas para esses jovens. Então, a construção que a gente faz a partir daí é que mesmo o jovem estando em casa, ele está sofrendo ataques o tempo todo. A internet tem esse poder, o celular tem esse poder. Nós, como adultos, precisamos nos tornar responsáveis pelo que fazer com o que chega para os nossos jovens. E as incidências do digital sobre o jovem? A gente pode falar de tempo de tela. Tem muito tempo de tela. A gente estava falando essa semana também. A Austrália entrou com um projeto que vai colocar que telas ou celulares só poderão ir para os jovens a partir dos 16 anos. Então já existe um movimento de reavaliar a potência dessas telas na vida da gente. Para o jovem mais pobre, para as pessoas de base, o celular é uma droga. Ele é extremamente complexo, ele tem funções de adicção. Então, debater, ampliar esse debate a respeito de tela é fundamental. Ter um determinado interesse genuíno para os nossos filhos. Isso é fomentado até pela cultura geral. Quando a cultura geral fala assim, pai, você tem que trabalhar 14 horas por dia. Ou então, filho, você vai trabalhar em qualquer lugar, numa organização 6x1. Isso tudo tira a possibilidade do jovem de estar num ambiente cultural que vai trazer experiências para ele se tornar uma outra coisa, e não essa ramificação dentro de um processo de grupos específicos visando lucro. E aí a implicação do nosso próprio tempo, pensar os adultos, é um pouco do que eu falei. Como é que está sendo os seus tempos de qualidade com o seu filho? Quanto tempo você tem com ele? Quando você está com ele, como é que é essa dinâmica? Você está falando com ele sobre abuso de telas, uso de telas? Você está falando com ele sobre sexo? Essas implicações passam o set analítico do adolescente. A gente vai ter que falar com os pais sobre como eles estão utilizando o tempo de qualidade com os filhos. E a fantasia como elemento de fuga e enfrentamento, uma não relação com a frustração. É o que a gente está vendo. Os jovens cada vez mais fragilizados, que para não sofrer a possibilidade de uma frustração, eles nem tentam. Eles nem vão para frente. Isso não é uma incidência do jovem, isso é uma incidência da cultura. A projeção de uma organização de fantasias. Essas influências que se tem olhando vídeos do TikTok, vídeo disso, conteúdo daquilo. Sabe, é muito triste quando um jovem fala, eu não consigo ficar 15 minutos tendo uma atenção de 15 minutos num vídeo, eu quero aprender, mas eu não estou conseguindo. A gente tem responsabilidade sobre isso. Eles estão querendo ler livros. Eles chegam no site analítico e falam assim, eu estou curioso, eu quero ler um livro, mas eu não consigo passar da primeira página. Isso existe uma responsabilidade social dentro desse contexto. E a não relação com a frustração, mais ainda. E a cultura do dinheiro como forma de felicidade. Ganhe seu dinheiro, você é responsável por isso. Falei um pouquinho disso. Um jovem que fala que não consegue ter sonhos, que não consegue fantasiar sobre outras coisas que não sejam a obtenção do dinheiro. E aí a ausência dessa fantasia e os descarrilamentos a partir dali. Eu não consigo sonhar, eu não consigo querer, eu não consigo desejar. Então o que eu faço? Eu me isolo. Ou então me projeto no desejo do outro, ou então eu vou ter um desejo sobre mim mesmo na representação do corpo. E daí eu só vou querer ter um corpo bom porque outras pessoas vão querer me desejar. Só que eu não consigo ter um trato social para lidar com essas relações que surgirão a partir daí.
São dilemas que a gente vai ter que, em algum momento, debater e organizar para tratar isso de uma forma mais efetiva. Dentro desse recorte, é um mínimo recorte que eu trouxe aqui, estou até falando um pouco mais rápido, sei que o tempo está acabando, incentivar o imaginário a organizar simbolizações. Então, se eu permito no set analítico que ele imagine, ele consegue simbolizar aquilo. A gente pensa que o set analítico é só de dor. Não, o set analítico do jovem é também para que ele tenha tempo de sonhar, para que ele tenha tempo de elaborar, para que ele tenha tempo para si próprio e para se reencontrar dentro daquela base do brincar. Experienciar é da ordem do sentir. Quanto mais esses jovens experienciarem coisas, mais decisões que façam sentido com o desejo deles, eles vão fazer. Eles têm que sentir. E a gente está cada vez mais projetando esse espaço da tela, e esse espaço não é da ordem do sentir. Sentir é tato, sentir é percepção, sentir é gosto, sentir é olhar, sentir é olhar além da tela. Sem esses filtros, a gente está cheio de filtro o tempo todo. Respeitar o tempo e o ritmo dos adolescentes, do adolescente e dos cuidadores. Então, isso fica para nós. Não dá para fazer nada rápido. Mas quando o jovem chegar ao 7, aproveita também para falar isso para os pais. Vai demorar, mas vai ser legal. A percepção disso se dá dentro, junto com os cuidadores. Sabe? E o jovem vai ficar resistente inicialmente, mas, cara, quando ele começa a fantasiar, quando ele começa a ver as coisas coloridas de uma outra maneira, ele voa. No set analítico, incentivar as trocas e uma escuta mais ampla. Então, mais do que pensar apenas a escuta, vamos conversar. Vamos conversar nesse espaço seguro. Vamos transferenciar aqui, nesse momento que a gente tem para falar sobre qualquer coisa, inclusive mal dos pais, mal dos cuidadores, mal do que você quiser. Vamos ampliar essa escuta. Entender que a imaginação é diferente de ilusão. Finalizo essa pequena pontuação minha trazendo um texto. É preciso criar a fantasia de um mundo melhor. É preciso criar. Bora criar, meu povo? O que eu usei como referências hoje? Um monte de livro, um monte de quadrinho, tudo que possa nos aproximar das fantasias são referências. Tem o texto do Delírio e os Sonhos de Gradiva, do Freud. O Freud tem umas obras inacabadas que falam de artes que são muito interessantes, arte, literatura e os artistas. Falei do Mal-Estar na Civilização também. Tem um pouquinho de base numa criança que tem a ver com um contexto também de abertura de escuta. Livro fundamental, Uma Breve História da Adolescência, do David Le Breton. Psicanálise dos contos de fada, nem consegui ir muito por esse aspecto, mas em algum outro momento a gente vai conversar sobre como a fantasia era atravessada pelo jovem em 1400, 500, 600, e como ela é atravessada na atualidade. A gente vai falar em outro momento. Tem um livro interessantíssimo chamado Quando Freud Fala de Arte. E finalizando, foi referenciando a Carol, acho que é referência para vários de nós que já leram, A Geração do Quarto, do Hugo Monteiro Ferreira. Inclusive, ele vai ser o livro de estudos do NEPA em 2025. É isso.